Eu não sou tanto a favor da Quarta República, sou muito mais a favor do Quinto Império. A primeira palavra que ele não queria que eu dissesse era cadela do PT. Estou falando cadela do PT. Se vocês estão a contar com o Estado com alguma coisa, esqueçam. Olá a todos, malta, sejam muito bem-vindos a mais um Despertar Libertário. Hoje estou aqui com o Pedro e o Luís e pronto, e vamos falar aqui sobre alguns temas. Segurança Social está a precisar das almofadas, vamos começar por aí. Depois também falar sobre a questão do grupo 1143 e a sentença, não é? Ou melhor, o cúmulo da sentença, não é? Da prisão de Mário Machado, ok? Portanto, é isso. Luís, se calhar começas tu a falar. Eu acho que era melhor começarmos pelo Pedro, porque o Pedro é o convidado principal e é aquele que tem que ter mais tempo de antena no início. Muito bem, muito bem. Então podes começar, Pedro, a falar aqui sobre o governo vai transferir 5,5 mil milhões de euros para a almofada, entre aspas, financeira da Segurança Social. Eu pensava que a Segurança Social era um sistema absolutamente impecável, de reformas, de desemprego, dessas coisas todas. O que é que tens a dizer sobre isto, Pedro? Olá. O que eu tenho a dizer sobre isto é que isto não faz sentido, não é? Supostamente as pessoas descontam, fazem contribuições ao longo de 30, 40 anos da sua vida para uma suposta almofada própria, em que fica a gestão do Estado, e a ideia que se vende, eu diria, não todas as pessoas, mas a maioria, é que existe uma caixinha onde depois estão lá os seus descontos e que é isso depois que vai servir para lhes pagar as pensões e a segurança social, isto, aquilo e aquilo outro, o desemprego, por aí fora. Mas o que nós vemos é que desde 2000, eu diria que desde 2008, se calhar até ficaram para lá umas almofadas, mas desde 2008 que nós começamos a ver que alguma coisa correu muito mal neste processo. De tal forma que nós chegámos a 2010 ou 2011 e teve que vir a Troika para Portugal, porque o Estado já não tinha nem dinheiro da Segurança Social, portanto não tinham dinheiro para pagar as reformas, e por outro lado também não tinham dinheiro para pagar aos funcionários públicos. Portanto havia assim uma coisita tipo uns milhões lá de euros, que já só davam para os custos correntes. Vendem-nos também a ideia que faz sentido sofrermos uma invasão de centenas de milhares ou até milhões de pessoas que vêm de outras regiões para Portugal. Do terceiro mundo, podes dizer assim. Pois, exato, o terceiro mundo, de vários sítios, não é? Mas acima de tudo do terceiro mundo, para salvar a segurança social, não é? E nós temos que nos perguntar como é que afinal o sistema funciona. O que nós vimos recentemente nesse print screen que tu colocaste aí é que o Estado desviou mais 5,5 mil milhões de euros do pote principal para o pote da Segurança Social, um pote virtual, porque basicamente eles já não devem ter dinheiro para pagar pensões, não é? Portanto, eles falam de almofadas e falam de o maior valor de sempre, coisas desse género. Mas quer dizer, supostamente o sistema devia funcionar de forma autónoma e não deveríamos ter que pagar duas vezes, através de impostos e através dos descontos, entre aspas, ou as contribuições, assim estas palavras quase voluntárias, o que mostra que alguma coisa está de facto muito errada, que as pessoas que vieram para Portugal não estão a descontar o suficiente, por um lado, e por outro lado que o sistema não se consegue manter a funcionar sem intervenção estatal e sem mais impostos diretos para pagar a Segurança Social. Se nós formos ver, já devemos andar muito perto dos 4 milhões de pensionistas reformados, mais clientelas, mais isto, aquilo, aquilo. Portanto, eu diria que provavelmente temos metade dos portugueses a trabalhar para outra metade, ou se calhar ainda pior. Não, isso é pior. Bem, eu só queria aqui introduzir, para deixar claro, e a nossa solução para isto. Bem, este tema da Segurança Social foi inventado na Alemanha por Bismarck. Na altura, o homem devia ter uns 70 anos,
e a esperança média de vida era de 40 ou 45. E o que ele disse foi que recebias uma pensão aos 70 anos. Portanto, começou logo a vigarice quando ninguém, na prática, ia receber segurança social nenhuma, porque aos 70 anos estariam todos mortos, não é? Mas, entretanto, ele sacava os cobres todos os anos ao pessoal. Podia haver um sortudo ao outro, não é? Podia haver um Exato, sortudo podia ao haver um sortudo ao outro, mas ele Uma não pagava nada. Uma pré-reforma. Vamos lá ver. O que é um tema? Vamos lá ver. O que é um sistema sério para as pessoas de uma vez compreenderem as coisas? Um sistema sério é eu dizer, por exemplo, na Dinamarca isso existe, sistemas de capitalização. O que é? Eu agarro todos os meses e digo parte do meu salário quer que seja investido ou em ações norte-americanas ou em obrigações, se eu quiser, menos risco, da Apple ou obrigações de grandes empresas americanas, ou quero colocar em Bitcoin, ou quero colocar em ouro, ou quero colocar em prata, o que seja. E espero que daqui a todos os meses a descontar para isto, que esses ativos, quando eu chego à altura de não poder trabalhar mais, esteja a receber um valor, a liquidar esse património que existe até ao falecer. E se sobrar, que isso seja dado aos meus herdeiros. O que é que isto tem uma vantagem? Isto tem uma vantagem porque se gera capital, ou seja, é dinheiro que existe, são recursos que ficam parados, é consumo que eu deixo de fazer, que pode ser utilizado para investimento. Quando eu estou, por exemplo, a comprar ações norte-americanas, estou-me a substituir a outros investidores na empresa. Portanto, estou a investir, estou a produzir coisas para a economia, estou a financiar a atividade produtiva. O modelo que temos não é nada disto. Não existe nenhum porquinho, tal onde a gente põe o saco. O que existe é que nós, por exemplo, eu que estou ainda a trabalhar, todos os meses é, na verdade, um imposto. Isto da Segurança Social é um embuste, não é desconto nenhum. Paremos de falar com descontos. Isto é um imposto em que se chama esse imposto. Nem contribuição, não é? Não é contribuição, não é nada. São coercivas, não é? É mais um imposto que me é aplicado. Portanto, para além do IRS, as pessoas têm que perceber que levam sempre mais 11% e que a entidade patronal leva mais 23,75%, ou seja, é mais de 30% sobre o salário bruto, vai para os cofres do Estado a título de descontos, quando não há desconto nenhum. É um imposto que gera uma receita ao Estado. E com isso, eles vão pagar aos passivos, ou seja, aos idosos, aos pensionistas, com esse dinheiro. Portanto, não há porquinho nenhum. O que há é um confisco das pessoas que estão a trabalhar para que os passivos estejam a receber todos os meses. Porquê é que isto é um sistema absolutamente perverso? Porque, no caso, vamos supor que eu tenho o tal porquinho, e é isso que eu tento fazer na vida, e vou guardando dinheiro todos os meses num PPR, em ações, em Bitcoin, no que seja. E quando chegar à idade de deixar de trabalhar, eu uso aquilo. Portanto, não depende de nenhum político, desculpa a expressão, não depende de nenhum destes palhaços para viver o resto da minha vida até falecer. Portanto, eu politicamente sou um indivíduo perigoso, porque sou livre de votar em quem muito bem entender, não estou dependente de ninguém. Obviamente que eu não condeno um idoso, está nas mãos de qualquer populista que simplesmente o que diz é: eu vou roubar mais ainda aos ativos para vocês receberem uma pensão mais alta. Portanto, isto não é dito. Isto não é dito a ninguém. E quando saem estes números de circo de que têm lá uma almofada, isto é tudo conversa. A maior parte deste dinheiro era o suposto porquinho que eles iam fazer, que é uma coisa ridícula dos montantes que estão aqui envolvidos, em que dizem que estão a fazer um porquinho, mas na prática ainda estão a usar esse dinheiro para, na sua maioria, comprar dívida pública, senhores. Dívida pública. Portanto, isto é uma fraude do princípio ao fim. Pronto. Posto isto, portanto, volto a repetir, a Segurança Social não é nenhum desconto, é mais um imposto sobre a população. Tanto só foge-lhes a boca para a verdade, e o Figueiredo, se me encontrar isso na web, eles dizem sempre que a carga fiscal, se vocês repararem, inclui os tais descontos para a Segurança Social, aí foge-lhes a boca para a verdade. Se vocês forem ao orçamento, está lá a carga fiscal, inclui os tais descontos para a Segurança Social. Portanto,
Isto é um imposto. Para além disso, é inconstitucional, até vai de acordo com... porque a Constituição diz que o imposto sobre o rendimento deve ser progressivo. Portanto, a Segurança Social é até inconstitucional, porque é um imposto e não é progressivo. Pelas regras... Por isso é que eles não podem chamar imposto e chamam contribuição. Exatamente, porque criaram este mecanismo, mas é um imposto proporcional, ou seja, é X% e é uma taxa, uma flat fee, que eles tanto às vezes ficam ofendidos quando se fala disso. Bem, solução do Partido Libertário para isto. Esta fraude tem que acabar. Portanto, o que é que nós propomos? Deixa-me só acrescentar. Aqui rápido. Não, deixa-me só acrescentar um ponto para tu explicares isso. Que é, tu uma vez falaste-me das tuas contas relativamente ao que é que uma pessoa, se em vez de entregar o dinheiro à Segurança Social, salvo seja, esses 35%, investisse, por exemplo, nas suas próprias... No S&P 500, era um exercício na altura. Por exemplo, comprar stock do S&P 500 ou esse tipo de ETFs ao longo da sua vida de descontos, quanto é que ela teria aos 65 anos? Faz só essa... Fizemos as contas, era uma pessoa com salário mínimo, portanto, estamos a contar, vamos pôr mais ou menos 1.000 euros para ser as contas simples. Portanto, ele desconta 23,75 a entidade patronal, 237 euros mais ou menos, mais 100 e tal. Portanto, ele desconta todos os meses 350 euros por aí para a Segurança Social, certo? Portanto, se isso é investido todos os meses e fosse sendo capitalizado pelo S&P nos últimos 50 anos, que mais ou menos é uma taxa, ele tem um retorno nominal para aí de 8, 9% ao ano, significava que aos preços de hoje, ele teria ao final de 35, 40 anos de trabalho, quase 1 milhão de euros na conta. Portanto, estou a falar de uma pessoa com salário mínimo. Atenção. Exato, a pergunta que temos que fazer, Luís, é quanto é que tu tens na conta da Segurança Social, não é? Quanto é que lá está na tua... Zero. Tanto é que, para as pessoas perceberem que aquilo é um imposto, se eu agora falecer, ou se o Pedro Figueiredo falecer, os herdeiros dele não podem ir lá buscar nada porque não existe lá nada. Certo? Não podem ir lá buscar nada porque não existe lá nada. Porque um esquema em pirâmide, pelo menos tem a ousadia, como a Dona Branca, de dizer que eu tenho lá um extrato com tanto. Este caso, nem sequer uma Dona Branca é isto, não é um esquema em pirâmide. Porque um esquema em pirâmide, o vigarista ainda manda o papelinho do extrato para casa, a dizer que a gente tem lá tanto, certo? O Madoff mandava um extrato para casa, certo? É verdade. A Dona Branca mandava um extrato para casa. A Segurança Social não diz lá que tens uma conta corrente para ir lá buscar quando estiveres velhinho, certo? Eles têm um bocadinho um histórico dos descontos. Dos teus descontos, mas não é uma conta corrente a dizer, olha, nós devemos de tanto. Não é valor, aquilo não é valor, é uma coisa abstrata, não é? Não te dá direito absolutamente a nada, a não ser uns papelinhos que eles depois daqui a 30 anos ou 40 dizem, olha, vais receber 500 papelinhos ou 1000 papelinhos. O que ele diz isso é, de acordo com a quantidade de dinheiro que te assaltamos, tu vais ter direito a assaltar os outros nesta proporção. É isto, não há mais nada. Portanto, Luís, deixa-me só fazer aqui alguns deixa-me agora só aqui terminar, que é a nossa solução. Portanto, cara, deixa-me só dar alguns contrapontos às coisas que tu disseste já. Que eu sei que essas perguntas vão surgir. Primeiro, essa contribuição dos 23,75, não é? Certo. Não é o empregado que está a fazer, é o empregador. Ou seja, tu estás a dizer necessariamente que o patrão iria pagar esse valor ao empregado, mas não necessariamente iria pagar. Depois, toda a gente, não é? Muitas pessoas, se calhar, iriam conseguir fazer isso, outras não iriam conseguir fazer porque iriam ganhar muito pouco dinheiro. Certo. E depois, também não estás aí a meter em equação em situações de desemprego, licença parental e outras coisas, não é? Que a Segurança Social também financia, não é? Portanto, o que é que tu dirias a estes contrapontos? Vamos lá ver. Isto aí, aqui não há magia, o Estado não tem magia nenhuma. As pessoas continuam a insistir de achar que o Estado é uma espécie de árvore das patacas que nasce dinheiro do nada. Portanto, o dinheiro é delas. Eles não te estão a dar nada quando estão a dar subsídios de emprego. Tu já entregaste uma absoluta loucura para o lado de lá. Okay? Porquê? Vamos lá ver. Empregador, vamos a por partes. Um empregador privado está-se nas tintas para quanto é que reparte para aquele lado, ou para o lado B, ou para não sei o quê. Portanto, no tal salário de 1.000 euros, que são 1.237,50 que custa ao empregador, certo? O empregador está-se nas tintas
depois como é que fraciona aquilo? O empregador o que diz é, este indivíduo custa 1.237,50. Pronto. Sobre isso é que o Estado diz, olha, 237 vais ter que entregar a título de segurança social da entidade patronal. E 110 euros vais-me entregar a título de segurança social do trabalhador. E mais uma parte de IRS, sei lá, 50 ou 100 euros, vais-me entregar a título de IRS. Certo? Portanto, Adiantamento. dos tais 1.237, pai, 40%, o empregador, em vez de meter no bolso do trabalhador, mete cerca de 40% no Estado e mete 60% no bolso do trabalhador. Pronto. Isto é isto. Portanto, sai do mesmo bolso. Agora, o empregador está-se nas tintas, na cabeça dele, o que custa é aquilo, são 1.237, não custam 800 ou 900 que ele possa receber, ou 700, ou o que seja. Ok? Portanto, ou seja, o que tu estás a dizer é o empregador aquilo que está preocupado, não é? Na verdade, não é quanto é que o empregado recebe líquido, mas é, olha, este empregado custa X, X, não é? E exatamente. Pronto. Então, simplesmente isto. Esse dinheiro, a mim estão nas tintas, para mim era ótimo entregar-lhe tudo à pessoa, porque é mais fácil, é menos burocrático e tem menos burocracia. Pronto. Isto é o que a empresa hoje pode suportar, é aquilo. E as contas da empresa é o custo total, não é o que vai cair na conta do trabalhador, é o custo total. Luís, e sobre as questões de doença e de baixa, etc., desemprego? Mas atenção, a ti parece-te pouco num salário de 1.000 euros, 350 euros a título de segurança social, achas que isso não chega para pagar um seguro de luxo em que se te acontece alguma coisa, ou algum percalço? Se tens um salário de 2.000 euros, são 9.800 euros por ano. Deve chegar para pagar um seguro. Deve chegar, não? Fazer poupanças. Não sei, vai ficar no ar, cada um responda por si. Eu acho que sim, mas pronto, acho que já ficou claro. São quase 10.000 euros por ano, o que são qualquer coisa como 900 euros por mês, ou uma coisa, ou 850 euros por mês. Eu acho que deve dar para se poupar, não é? A pessoa gerir as suas próprias poupanças, por um lado, e por outro, pagar um seguro de saúde, um seguro de desemprego, um seguro daquilo que ele quiser. Há seguro de desemprego. Exato. Agora, entregar esse dinheiro à bandidagem, não creio que seja a melhor opção. Também não há nenhuma opção. Eles não deixam haver nenhuma opção. Porque se houvesse outra opção, eu penso que uma parte significativa da malta nova, diria sub 40, rapidamente ia correr. E essa é a solução que nós damos aqui para terminar. Portanto, as pessoas que estariam a entrar no mercado de trabalho já não entrariam nesse sistema. Nem era sequer obrigatório. Acabava esse sistema, certo? Portanto, o empregador teria que pagar diretamente todo o bolo ao trabalhador. E depois ele fazia o que muito bem entendesse com o dinheiro. Ok? Portanto, isto é para as pessoas que estavam a entrar. As pessoas que estão no mercado de trabalho e que já fizeram descontos tinham a opção ou de continuar, e nós tínhamos que manter uma carga fiscal para satisfazer essas pessoas, não havia outra, mas temos de ter um período transitório. Essas pessoas tinham duas opções, ou sair do sistema, e nesse caso recebiam os descontos que tinham feito via dívida pública, emitia-se dívida pública, e entregava-se esses papelinhos a essas pessoas e eles saíam do sistema. Aqueles que queriam continuar no sistema teria que ser honrado, e essa era a única tributação que o Partido Libertário mantinha para honrar isso até acabarmos com este esquema de fraudulento. Para clarificar, as pessoas que já estão a receber continuariam a receber. As pessoas que estão a receber continuam a receber, era a única carga fiscal que manteríamos. Atenção, neste momento o Estado cobra 140 mil milhões de euros e esta brincadeira custa à volta de 55 mil milhões. Portanto, vejam só o que é possível poupar às pessoas e reduzir impostos brutalmente às pessoas. E iria, ao longo do tempo, como é óbvio, diminuir, não é? Que é a lei natural da vida. Diminuir porque os novos que estão a entrar no sistema já não tinham possibilidade de ir a esse sistema. Portanto, passavam a tomar conta da sua pensão, do seu subsídio de desemprego, tudo, teria que ser tratado individualmente com eles, via seguradoras, ou via PPRs, ou o que seja, ou investem eles próprios, cada um tem que fazer a sua almofada, como existiu ao longo de séculos.
Só agora é que o Estado Social, há meio de anos, é que inventou isto. Luís, então e os privados não iam fazer mal às pessoas, explorá-las, enganá-las, obrigá-las a comprar aquele produto XYZ? Exato, e isto não é enganar as pessoas, o que se está a fazer agora, não é? Agora não é enganar. Chamar desconto ao imposto. Que não se pode privatizar a segurança social como se isso fosse uma coisa má. Eu, na minha perspectiva, vejo as coisas de uma forma bem oposta, que é, de repente, temos inúmeras empresas a competir pelos descontos das pessoas e a fazerem melhores investimentos, a fazerem melhores ofertas, melhores retornos. Pedro, até 1960 em Portugal este sistema não havia. Até 1960, todas as pessoas, ninguém tinha segurança social. As pessoas poupavam. As pessoas poupavam e muitas das casas que existiam, caso vocês não saibam, eram poupanças que as pessoas descontavam toda a vida para ter uma casa e depois arrendavam. E isso servia-lhes de reforma. Porque a maior parte dos descontos as pessoas podem poupar para comprar, por exemplo, uma casa e depois arrendar. E isso serve para ele viver o resto da vida. Propriedade. Portanto, as pessoas tinham propriedade. Neste momento não têm nada. Se falecerem, não está lá nada. Sim, e eu acho que o ponto mais interessante que o Pedro estava a tocar, que é o seguinte: deixamos de ter uma segurança social que é coerciva e que está completamente falhada e que nós somos obrigados a descontar para a mesma, para passar a ter 1.000. Porque, ou 10.000, ou as que fossem criadas. E depois cada um escolhe a sua. Ou seja, como é óbvio, agora só aqui um ponto. No limite, deixa-me só socializar ligeiramente, no limite, uma comissão ia validar, de alguma forma, ia avaliar a saúde desses players, não é? No limite, esse seria o papel do Estado, garantir que, bom, há uns mínimos olímpicos para se participar aqui, porque estamos a falar de valores muito altos. Eu não gosto muito destas coisas, não é? Mas auditar ou auditorias independentes ou o que seja para garantir que as pessoas... Pedro, mas isso o mercado tem sempre soluções. As agências de rating foram soluções privadas para os próprios investidores investigarem como é que estavam as contas dessas pessoas. Isso o mercado tem sempre mecanismos para avaliar isso. Isso nem sequer é preciso estadinho para nada. Uma transição em que existe alguma desconfiança, eu diria, as agências de rating... relativamente aos privados mausões. Okay. Foi inventado pelo sistema privado de certificação de contas. Quando as empresas norte-americanas de caminhos de ferro precisaram de financiamento, tinham que ir aos investidores. Eram os investidores que pagavam a essas agências de rating e essas agências de rating, como eram pagas pelos investidores, chegavam às empresas, olha, ou abres os livros e deixam-nos fazer uma auditoria, ou então não há guito. Pronto. E quando acabava a auditoria, essas agências de rating mandavam, por exemplo, documentos para a Europa, um livro de como é que estavam os livros da empresa e diziam, olha, isto é bom ou não investir. Era assim que era feito. E, portanto, as pessoas tinham elas mesmas agências que faziam essas auditorias privadas às grandes empresas, sem problema nenhum, sem problema da agência. Portanto, que essas agências também vão estar a competir entre si, porque a malta depois vai pensar, então era fácil, eu pago o gajo da agência e pronto, o gajo dá-me um bom rating. A questão é que depois vai estar em competição. Não. Sabes quando é que isso foi permitido? Com outras agências, e se fizer um mau trabalho, vai ser penalizado. Nada disso. Em 1970 é que a FED e os reguladores da SEC exigiram que o emitente, vamos lá ver, o modelo original das obrigações, das agências de rating, era as empresas de caminhos de ferro precisavam de financiamento muito grande e vendiam obrigações nos mercados. Muitos dos investidores eram europeus e eles não sabiam as empresas. O que é que aconteceu? O mercado apareceu com ofertas de empresas de rating que diziam, olha, tu pagas-me a mim uma subscrição pelas minhas notações e eu vou a essas empresas e digo, olha, se vocês querem ter um rating para servir para os investidores, vocês têm que me abrir as contas e eu faço auditorias. Não quero. Epá, se não quero, não há guito. Pronto. Portanto, estava alinhado o investidor com a agência de rating. O que é que aconteceu? Foi mais uma vez o Estado que perverteu tudo. Em 1970, eles disseram que era o emitente da obrigação, neste caso, no nosso exemplo, a empresa de caminho de ferro, é que pagava à agência de rating. Atenção, o modelo original era o investidor que pagava pelos livros de rating e não a empresa que emitia
o título, ok? Isto foi tudo pervertido. Por obrigação do Estado, o emitente agora é obrigado a ter uma anotação de rating. O que é que isso acontece? Perversão total. O gajo que está a emitir e que precisa de dinheiro é o que paga a agência de rating. Vocês estão a imaginar a corrupção deste modelo. Portanto, isto não tem nada a ver. Só para terminar aqui um ponto. Quando há pouco dissemos que eles estão a precisar de imigrantes, não é por mais nada, é precisamente por isto. Porque os impostos que eles recolhem dos ativos não são suficientes para pagar aos idosos que lhes dão os votos. Portanto, este sistema é um sistema parasitário em que uma grande maioria, tanto das pessoas que estão a comer de pensões, votam em políticos que lhes garantam que o confisco vai continuar sob a população ativa e que eles garantem que entram milhares para entrar, para lhes dar dinheiro para conseguirem pagar aos idosos. Por isso é que estão desesperados. Luís, o sistema vai acabar como? Como é que tu vês o final deste modelo? Porque eu ouço coisas extraordinárias, como por exemplo, que as pessoas devem ter mais filhos, imaginem, para salvar o sistema social, quer dizer, para criar novos escravos. Quer dizer, ainda estão a ser feitos, já são considerados escravos, não é? Escravos do sistema social, para irem pagar aos velhos. Quer dizer, isto é uma coisa completamente de um livro de horrores, não é? Nós agora temos de ter filhos para serem escravos da segurança social. Que modelo é este, não é? Temos que escravizar os jovens todos para pagarem aos velhos. Sim, não. Os jovens produzem, criam filhos, criam riqueza, inovam, etc, etc. O que é que os velhos fazem? Não é? Os velhos não fazem nada, não produzem nada. Portanto, estamos a escravizar. Isto cria um conflito terrível entre gerações, quando o normal é os avós e os pais deixarem uma vida melhor para os netos, está a meter avós, não é? Contra os netos, que é do género. Os velhos não podem ajudar porque é-lhes tudo confiscado. Exatamente. Eles não conseguem dar nada. Sim. Eles não conseguem dar nada. Os descontos que eles supostamente deviam ter num porquinho não existem. Ficaram reféns do Estado. Não só não existem, como há o problema da inflação, não é? Porque claro, isso é muito mais grave. Ter uma reforma de, imaginemos, de 500 euros por mês ou 600 euros por mês há 15 anos. Não tem nada a ver com a mesma reforma de 500 euros. Como, isto é porreiríssimo, não é? Vamos já reformar, 600 euros dá para fazer uma data de coisas. Hoje em dia, com aqueles aumentos manhosos daquela coisa que eles inventaram, que é o índice de preço ao consumidor e o índice de inflação, eles aqui dos 2%, e dessa treta toda, o que eles basicamente estão a fazer é limpar completamente o valor real das reformas, e eles, em vez de receberem 600, recebem 700, mas aquilo já não dá para nada. Portanto, a ideia de que se conseguem fazer contas com números absolutos de hoje para daqui, sei lá, uma pessoa com 65 anos, durará normalmente mais 20 anos, 15 anos, 20 anos, não é? Quanto é que vale esse valor dali a 20 anos? Qual é a tua visão disto? Vamos ver, obviamente que isto vai, e já está, é um barril de pólvora, porque o desespero deles é, os de cá já não têm filhos. Porquê que não têm filhos? Porque o sistema é tão caro, um miúdo que entra no mercado de trabalho sabe que vai ser escravo disto, e diz, eu ponho-me a andar, ou então não tenho filhos porque isto é uma desgraça. Eu sirvo para ser escravo de um sistema. Então o que é que eles fizeram? Vamos importar a malta do terceiro mundo, eles vêm para aqui e invadem isto tudo, e nós assim podemos continuar a pagar os idosos. O que é que está a acontecer? É que de cada fornada de 1 milhão, se calhar 200 mil estão a trabalhar no oficial. Esse é que é o problema. Vocês repararem que os números oficiais deles dizem que estão 600 mil inscritos na Segurança Social, mas entretanto dizem-nos que entrou para aí 2 milhões de pessoas. Não sei se vocês viram essas estatísticas. Ou seja, a população ativa pouco aumentou nos últimos anos. No entanto, entraram 2 milhões de pessoas. O que é que significa? Que muito poucos desses estão no mercado, digamos, oficial com os descontos. A maior parte deles está em economia paralela. O que é que eles já verificaram? Per capita, Luís, não é? Eles não põem os números da população para não baixar o PIB per capita na... Exatamente. Porque o PIB per capita é muito baixo do que eles estão a dizer. Há muito mais gente.
Aliás, vê-se pelas estatísticas do mercado da população ativa. A população ativa está a crescer a 0,5, 1, às vezes menos. Entretanto, eles dizem que entraram 2 milhões de pessoas, ok? Mas onde é que estão esses 2 milhões nas contas oficiais? Exatamente, nós vemos. O que é que isto significa? Eles já repararam que por cada 1 milhão destes grandes nova coqueluches que está a entrar, pai, 200 mil é que vêm trabalhar. Trabalhar do ponto de vista oficial, para ser escravos da Segurança Social, porque muitos estão a receber ou em notas, ou em paralelo, na agricultura, ou com papelinhos nos restaurantes, etc. Portanto, há muita economia informal, ok? Portanto, o que é que significa? Mesmo que estejam a descontar para a Segurança Social, vamos dizer, a malta que trabalha nos Ubers e essas coisas todas, e mesmo que esteja a descontar para a Segurança Social, aquilo que vai estar a descontar é 100 euros por mês ou 150 euros por mês. Por isso é que eles têm desespero. Luís, para sustentar esta máquina, se a cada 1 milhão só para 200 mil é que lhes vão dar dinheiro, eles têm que meter aqui em Portugal para 7 ou 8 para salvar isto. Portanto, não sei se estás a ver o problema que há. Ou emitir dívida pública que nunca mais acaba. Esse é que é o problema. E esta conversa, e isso é uma crítica aqui que eu faço ao Chega. O Chega tem razão quando diz que isto entrou numa loucura, mas não ataca o principal problema, que é o Estado Social. Porque esse indivíduo vem para cá e, num modelo, numa sociedade libertária, ele pagaria a escola, as estradas, saiu tudo do bolso dele. Igual à imigração dos Estados Unidos, quando os europeus chegavam lá no século XIX. Não havia cá escola grátis, nem hospital grátis. Portanto, a malta, quando chegava lá, tinha que se safar e tinha que pagar tudo. Okay? Aqui, as Globos e estas empresas globalistas pagam 400 e 500 paus a estes gajos, ou o mínimo possível, e depois dizem, não te preocupes, porque o hospital é grátis, as estradas são grátis, os tribunais são grátis, isto tudo pago por gerações dos nossos pais e dos nossos avós, não é agora, e não se toca no problema, que é, o Chega só vai poder resolver o problema acabando com o incentivo de Estado Social, porque se eles chegarem aqui e lhe disserem assim, meu filho, a saúde, pagas, o hospital, pagas, a escola, pagas. Eu garanto-vos que desaparece logo a pressão na fronteira, logo em 2 tempos. Não seria mais fácil obrigá-los a ter um seguro como os países avançados fazem? Isso é uma das propostas do Partido Libertário, à entrada ele tem que ter um seguro de responsabilidade civil, portanto, se ele cometer um crime, o seguro tem que se responsabilizar com uma indemnização às vítimas, por exemplo, um indivíduo que viola alguém, a seguradora tem que pagar uma indemnização à vítima, ou à família da vítima. Só fazer aqui uma pequena coisa em relação a essa questão do seguro de responsabilidade civil, só isso iria resolver tipo 80% do problema. Exatamente, porque iriam fazer os prémios, não é? E portanto iria ficar insustentável a bandidagem vir para Portugal porque o seguro, ou não faziam sequer. Se fosse preciso, e o que o Pedro está a dizer, o seguro de saúde, o que é que significava? O empregador, estas Globos e estes restaurantes do Solar dos Presuntos que dizem que os nepaleses são fantásticos, era muito fácil. Olha, queres-me contratar? Então tens que me pagar o seguro de saúde. Ninguém vinha sem seguro de saúde pago pelo empregador. E isso já lhes passava, não é? Isso já lhes passava. Portanto, o pior é o seguro de responsabilidade civil. Vocês estão a imaginar um gajo que vem do Afeganistão, quanto é que a seguradora ia pagar e exigir pelo seguro de responsabilidade civil? Porque um português, se calhar, ia pedir 50 paus e ao nepalês ou ao Afeganistão iam-lhe pedir para aí 500 paus por mês. Aí o Solar dos Presuntos já ia pensar 2 vezes. E depois tu tens aqui outro ponto, até países, por exemplo, da América Central, eu tenho feito algum research à volta destes pontos, obrigam-te a levares pelo menos 5 mil, 6 mil dólares para ficarem depositados numa conta e garantir assim que, no caso de haver algum outro problema, que tem que te deportar, tens um acidente ou crias um acidente e o seguro não se responsabiliza por tudo, ou não sei o que, cá lá mais um extra para garantir que os problemas ficam resolvidos. Portanto, eu penso que essa era mais uma solução a implementar, não é? E paremos com esta história do racismo e de não sei o que, isto não trava com o racismo. Isto são regras para todos. Okay? O que o Pedro está a dizer são regras para todos, sem exceção. E com essas regras, acabava logo tudo na fronteira. Não te preocupes que era um tirinho isso. Sim, acabava tudo.
Sim, sim. E para não falar, eu não sei se vocês viram agora há relativamente pouco tempo um caso absolutamente inacreditável já existem várias zonas do país uma construção de bairros, não é, em terrenos do Estado. Portanto, o Estado tem propriedade e não consegue sequer proteger a sua própria propriedade. E começam a ser vendidos terrenos do Estado, ilegalmente, a imigrantes ilegais. E depois fazem também lá construções ilegais. Portanto, o Estado, que supostamente vai defender a propriedade de toda a gente e consegue ser omnipresente, é o novo Deus, não é? Não consegue defender sequer a sua própria propriedade. E depois quando se vê, e depois a questão é que a NAU fez essa reportagem, eu também já falei sobre isto aqui no canal, acho que também reagi a isso aqui, é degradante para os próprios imigrantes. É absolutamente degradante. Aquela gente vem com promessas completamente que é tudo mentira, não é? E depois ficam em condições absolutamente... Mas eles não têm vergonha, Luís. A eles não os incomoda a Gar do Oriente cheia de sacos de cama. Isso não os incomoda. Isso é que é humanismo, não é? Isso é que é humanismo. Isso é que é humanismo. Mas se fores falares com essa malta que está na televisão, nenhum dá a casa para acomodar essa malta. Está quieto. Pois. Bom, vamos então para o 1143, que ainda temos que usar os 10 minutos do Pedro. Sim. Portanto, vamos falar aqui então sobre um bocadinho sobre esta situação. Acho que foi um dos pontos da semana, claramente. A situação do grupo neonazi 1143 e qual é a ligação ao Chega. No confronto desta sexta-feira temos a Operação Irmandade, que investiga crimes de ódio em situação à violência ligados ao grupo neonazi 1143, que resultou na detenção de 37 pessoas, algumas ligadas ao Partido Chega. Pedro, queres começar tu? Acima de tudo é o timing, não é? Ou seja, no meu ponto de vista, para não falar da acusação, que são acusações assim um bocadinho, eu diria que não estão 100% plasmadas naquilo que é a lei como nós a conhecemos, não é? Portanto, ou seja, se há violência, se há roubo de propriedade, se há... Bom, quando há um atentado de facto à pessoa ou ao indivíduo, as coisas devem ser geridas pela lei e a lei deve aplicar penas. Eu aqui nestas questões eu não sei, ainda não percebi exatamente qual é que é o crime ou o que é que aconteceu. Mas essa parte não, eu não sou advogado, portanto não consigo dar uma boa opinião aí. Mas acima de tudo o que me faz impressão é o timing, não é? O timing, bastou o André Ventura passar à segunda volta das eleições presidenciais e parece que no minuto seguinte decidem lançar esta bomboca e movimentar todo o sistema para garantir que provavelmente durante toda a segunda volta, a campanha de segunda volta, os jornais, os jornalistas, as televisões, as rádios, tudo não vai falar de outra coisa. Não achas que pode ser só uma coincidência, Pedro? Só uma mera coincidência? É uma coincidência, eu estou aqui a especular e estou a criar teorias da conspiração, mas na realidade acho isto tudo muito estranho e acho estranho toda a investigação que fazem, que há um membro, aquele senhor lá das malas do Chega, que teve imagine-se, no almoço do 1143, a advogada do grupo agora também fazia parte do Chega, saiu, e toda a investigação eu acho que não está exatamente à volta do 1143, está acima de tudo à volta das pessoas relacionadas com pessoas do 1143 que fazem parte do Chega. Eu acho que isto é uma coisa completamente inaceitável, ligarem desta forma estes dois pontos num período em que o presidente do Chega está a meio de uma campanha eleitoral. Acho que isto se fosse feito para outro partido e noutra situação qualquer, porque nós não vemos o mesmo impacto, por exemplo, com membros do 1143, que são do partido C, ou D, ou F, que também usar, não é? Não, é tudo relacionado com o Chega, é tudo direcionado para o André Ventura e é tudo direcionado para hit pieces, para destornar ou qualquer possibilidade do André Ventura ter um melhor resultado do que aquele que teve na primeira volta.
Luís, tens alguma coisa a dizer sobre isto também? Achas que é uma coincidência também? Eu acho que já falámos no outro dia disso, eu digo e não tenho nenhum problema em assumir, o Mário Machado para mim é um preso político. As palavras não são criminosas, é como hoje em dia o dinheiro não é criminoso, quem comete crimes são as pessoas. Para mim crime, e para um libertário, aplica-se a lei natural. Só há crime se eu agredir a tua vida, se eu agredir a tua propriedade privada ou se agredir ou restringir as tuas liberdades, ou de movimentação, ou de expressão. Portanto, ninguém pode condicionar a forma como eu uso a língua ou como eu uso a caneta. Isso não é um crime, e o insulto incluído. Portanto, nós inventámos agora uns crimes que é o crime de ódio. Eu posso dizer que há muitas coisas que a Mariana Mortágua diz, para mim são crime de ódio, como por exemplo, é preciso ir buscar dinheiro onde ele existe, é claramente uma espécie de saque, pessoas, por exemplo, que têm imobiliário, por exemplo, é um crime de ódio. Ou quando o Partido Comunista diz que é preciso tributar aquelas pessoas que têm contas acima de 100 mil euros, é um crime de ódio. Portanto, porque estão a dizer que estas pessoas devem ser discriminadas negativamente em relação aos outros. Mas, Luís, eu não compreendo, honestamente, desculpa estar-te a interromper, mas eu não compreendo o critério. Porque, por exemplo, temos aqueles cartazes, não é, na altura da saída do euro, onde dizia literalmente morte aos traidores. Portanto, é um apelo claro. Eu acho que eles... Não aconteceu claro, nada. E bem, aí eu acho que bem, porque qualquer maluquinho pode dizer o que bem entender, incluindo insultos. Eu volto a dizer, para um libertário, ninguém pode condicionar como é que eu falo ou escrevo. Isso inclui insultar. Okay? Isso inclui insultar. Pode ser promover um processo civil contra outra pessoa, não é um crime público, não é? Ou seja, tu insultas-me, eu não gosto, levo-te para o tribunal. Pronto, mas isso do meu ponto de vista não é crime nenhum. Crime nenhum é se eu te amar, se eu te dar um tiro, se eu agredir, se eu impedir-te a tua liberdade, se eu impedir a tua liberdade de expressão. Ter propriedade contra a vontade da pessoa. Não é? A vontade da pessoa. Isso é que é um crime, é quando eu estou a lesar direitos de terceiros. O Mário Machado, lá ter posto qualquer coisa no Twitter, independentemente que seja uma coisa horrorosa, não é crime nenhum. A senhora não teve nenhum crime. Só falar que o Tribunal, também foi agora nesta semana, não é? O Tribunal aplica cúmulo de 4 anos de prisão a Mário Machado e nega a suspensão da pena. O Tribunal decidiu aplicar ao militante neonazi Mário Machado um cúmulo jurídico de 4 anos de prisão e recusou a possibilidade de suspender a pena. Ou seja, portanto, ele está preso durante 4 anos e eu não sei qual é que é, honestamente, nem sei qual é que é o tweet, ou não sei, mas é pelo tweet ou é por mais não sei se é o que eles quiserem. Por mais alguma coisa. Luís, é o que eles quiserem. Eles decidem, rabiscam e pronto. Quer dizer, isto é o Mário Machado, 1143, são uma espécie de bad boys do sistema, que são usados depois para eles criarem narrativas e fazerem, neste caso, é uma narrativa que lhes é muito importante, que é colar o 1143 ao Chega, não é? E garantirem que estão permanentemente a lançar petardos contra o Chega e contra o André Ventura. Pronto, para as pessoas ficarem com... Eu pensei que isto já tinha passado, não é? Isto foi assim ao início, mas entretanto desapareceu, agora está a regressar novamente como uma forma de destruir, do ponto de vista da reputação, etc., o Chega. Portanto, tudo isto, toda esta história, do 1143, do Mário Machado, etc., tudo isto é uma forma de atentar contra o Chega e contra o André Ventura e o seu crescimento. Só para deixar aqui claro, o Partido Libertário, estamos nos antípodas do que o Mário Machado pensa. Eu até acho que os nacionalistas são uma absoluta anedota, porque a única coisa que eles querem é mandar no Estado como aos outros. Okay? E acho-os ridículos, não é? E há uns tipos que acreditam que o Estado serve para fazer o bem, etc. Portanto, o Estado só serve para roubar, e quanto mais depressa sair da nossa vida, melhor.
Mas um libertário dá-lhes todo o direito de eles dizerem os disparates que entenderem. Nós não defendemos a prisão destas pessoas, nem andamos a inventar crimes de ódio, que isso é uma forma do regime censurar as pessoas. Esta história do crime de ódio e da desinformação é única e exclusivamente para censurar. E este regime falava do Estado Novo. O Estado Novo é uma brincadeira de crianças ao pé da censura do que se passa hoje, porque a pessoa que faz qualquer coisinha fora do sistema, tem logo a imprensa toda a chamá-lo de antidemocrático, radical, extremista, negacionista. Portanto, isto é censura, isto não é mais nada, isto não é discussão de argumentos, isto é censura. Se eles quiserem combater o André Ventura, tem muitos pontos para onde combater. Para começar, que ele é socialista, isto é a minha opinião, e aí podem combatê-lo. Agora, vir dizer que ele é antidemocrático é a maior anedota que pode haver. Quer dizer, não. Aliás, todo este desfile de figuras só vem provar, e esse era um dos pontos e que queria aqui pedir para terminar ao Pedro Figueiredo, é que nós estamos num regime de partido único. Efetivamente, saímos da União Nacional do Estado Novo e continuamos com o partido único. São dois partidos socialistas que tomaram o poder. Os partidos que se vergam a este monopólio são bem tratados, como é o caso da Iniciativa Liberal, que vai a umas câmaras com o PSD, etc. Portanto, todos aqueles que se submetem à ditadura destes dois partidos têm imprensa dócil e toda a gente do lado deles. Quem quer ir com uma mão nova ao pote e não quer ser intermediário, nem quer submeter a este monopólio, tem os cães de fila da imprensa à porta. E é isso que está a acontecer Deixa-me perguntar-te uma coisa. Quem é que assina os cheques para salvar a imprensa portuguesa? O Estado português. E aqui é gerido por quem? Pelos dois partidos. Exato. Do regime. Muito bem. Não é preciso dizer mais nada. Não é preciso dizer mais nada. Sim, eu queria falar um bocadinho com vocês, aqui para fecharmos o podcast. Acho que o último tema era interessante falarmos um bocadinho sobre as presidenciais e aqui algumas dinâmicas. Eu não sei se vocês têm acompanhado com atenção ou não, mas eu vi um fenómeno e eu gostava de falar com vocês sobre este fenómeno de termos liberais, não é? Estou a fazer aqui entre aspas para quem só está a ouvir, liberais que dizem que vão apoiar um socialista assumido do Partido Socialista. Portanto, eu recordo na altura da Iniciativa Liberal, em 2019, quando surgiu meter cartaz a dizer és liberal e não sabias, o socialismo é incrível, ou como é que é? O socialismo funciona até o dinheiro dos outros acabar, uma coisa assim, estas frases, não é? Sim. Típicas. E, portanto, e quando se confrontam com, portanto, o Cotrim não ir à segunda volta e ficarem divididos entre André Ventura e o Seguro, não é? Portanto, do Chega e do PS, decidem várias figuras. A Iniciativa Liberal decidiu não apoiar nenhum dos candidatos, mas a sua líder, Mariana Leitão, decidiu apoiar Seguro. Carlos Guimarães Pinto, também outro liberal, supostamente, também o Seguro, do PS. Mário Mourinho Lopes, também, esse que tem um coração libertário, mas uma cabeça liberal, isto segundo as suas palavras, Sim. também no Partido Socialista. E, portanto, eu vi este fenómeno aqui a acontecer e pronto, eu deixo aqui a minha opinião. Eu não consigo compreender a mínima lógica de votar em alguém do Partido Socialista quando desde sempre que combateram supostamente o Partido Socialista, não é? E agora estarem a apoiar alguém. Para mim é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. A posição, e isto é a minha visão, a posição que eu achava que era coerente, não é, para a Iniciativa Liberal tomar, foi a que tomou, não apoiar ninguém, mas o argumento ser porque são os dois socialistas. E quando eu digo a Iniciativa Liberal, digo qualquer liberal que fizesse parte da Iniciativa Liberal. Dizer, meus amigos, nós tínhamos a nossa candidatura liberal, e agora estão aqui dois socialistas e para nós é igual. Seja um, seja o outro, são os dois socialistas e nós existimos para combater o socialismo, não é para nos juntarmos a ele. Portanto, não vamos votar no menos mau, são os dois iguais e pronto. Eu acho que esta seria a posição coerente de alguém da Iniciativa Liberal. Não sei,
qual é que é a vossa opinião sobre este tema, ou se querem falar sobre as Deixa o Pedro Figueiredo, porque o Pedro Figueiredo quer intervir e sair. Na gênese, todos os partidos são socialistas, não é? Os partidos roubam de umas pessoas para distribuir para outras para comprar votos. Portanto, não se consegue muito sair deste loop. Neste caso, a IEL também é um partido socialista. Portanto, a ideia de que não era assim uma coisa falsa. Eles acham que conseguem fazer melhor com o meu dinheiro do que eu próprio. Portanto, e todos os partidos na gênese têm este discurso. Eu é que sei gerir o pote. Portanto, são todos socialistas, não é? Agora, ver a IEL a apoiar um membro da extrema esquerda, não é? Que é aquele senhor que vai à segunda volta. Dizem que ele é o moderado. Dizem que ele é o moderado. Que meteram, como se fosse um bacalhau, meteram-no de molho durante 10 anos para tirá-lo em caso de emergência, não é? Essa emergência aconteceu, eles tinham o outro senhor como cabeça de cartaz, que era o senhor do PSD, o senhor Marcos Mendes. Aquilo não correu bem, correu muito mal, e então o sistema, não é? O Big Media, o Big Polling, o Big Everything, decidiu que, temos que tirar já daqui o senhor Marcos Mendes, e foram buscar lá o bacalhau que estava de molho há 10 anos, não é? E então saiu-nos agora esta peseta, que foi um tipo que andou a vida toda metido nas JTS, nas Juventudes Socialistas, que vende que o socialismo que faz sentido tirar a uns, faz todo o sentido, e temos que tirar mais, e temos que reforçar esses pontos para dar a outros, que faz sentido as alterações climáticas, apoiou as medidas do governo Costa na pandemia, Pedro. Sim, apoiaram prender pessoas em casa e injetá-las com produtos esquisitos por causa das gripes. Por aí fora. É um infinito de coisas que são exatamente contrárias a qualquer pensamento que seja liberal ou, obviamente, libertário, ou até, eu diria mesmo, entre aspas, de direita, não é? O que nós vemos é um rol de um filme de terror. É que qualquer mamífero que mexa tem que ir dizer que apoia este senhor. Não é? Eu acho que isto é uma coisa completamente incrível. Ver históricos, entre aspas, da política nacional a dizer que apoiam um senhor que andou metido com o Sócrates, andou metido com a tralha toda que veio lá do PS e afins, como a pessoa agora que deve ir para presidente representar Portugal, sei lá o que é que isso quer dizer, não é? Pelo mundo fora, não é? Acham isso normal, pronto. E então, da IEL, do CDS, de todos os partidos. Isto é como do Benfica, não é? Quem não disser que apoia aquele senhor não é bom pai de família, ou chefe de família. Eu sou do Sporting. Sim, eu não sei se vocês viram, mas o Sérgio Sousa Pinto, não é, questionou, não é, assim meio ou afirmou, mas enfim, vou dizer que questionou se o eleitorado era atrasado mental, não é? Por não querer... Exato, e quem não apoiar. Não é? Mas Luís, quem não apoiar é neonazi, ok? Pronto. Que a mim parece, há uma parte que ele não disse que a mim parece mais relevante, que é o povo passou de uma sabedoria absolutamente inacreditável, lá 4 anos atrás, quando deu maioria absoluta a António Costa e ele um dos deputados do Partido Socialista, e agora, por não querer algum eleitorado, do mesmo eleitorado, são as mesmas pessoas, já não quererem votar em alguém do PS, agora já são atrasados mentais. Portanto, passaram de uns sábios, não é, para uns atrasados mentais. É uma coisa absolutamente incrível. Não é? É só propaganda. É propaganda 24/7 para garantir que o pote fica nas mesmas duas mãos, não é? Está sempre duas mãos, a mão da esquerda e a mão da direita, que vão lá ao pote e ao bolso, não é? Ao bolso esquerdo e ao bolso direito. E pronto, eles não querem lá mais mão nenhuma, não é? Não querem partilhar, fazer mais sharing dos potes. O pote é só para dois, não é para cá andar. Mais mal está a mexericar, que não é... Em 50 anos nunca andou lá mais ninguém a mexer, não é? O que é isto? Agora aparece aqui... Está aqui muita gente a querer ir ao pote. Não querem ir ao pote. Não pode ser. Isto é nosso, pá. Isto não é para se mexer.
Exato. Aí ela aceita uma parte dos despojos desse pote. Não é mais nada disto. Tudo isto é um circo. Tudo isto é um circo. Sim, e a IEL quer ficar, desculpa, deixa-me só, a IEL quer ficar nas boas graças e dizem estas coisas, pá, que os vão penalizar. Acredito eu que o povo é um bocadinho mais sábio do que às vezes parece, que vão penalizar brutalmente a IEL por ter de estar a tomar estas decisões bizarras, não é? Eles não deviam estar a apoiar um membro da extrema-esquerda, não é? Como o senhor Seguro. Portanto, eu espero que as pessoas que são liberais e que acreditam na liberdade económica, financeira, de movimento, isto, aquilo e aquilo outro. Bom, a IEL já nos mostrou várias vezes também noutros temas que não é assim tão liberal quanto isso, mas espero bem que a IEL seja altamente penalizada e que esses votos vão todos parar diretamente ao candidato André Ventura para mostrar que eles não podem andar aí a fazer as pessoas de parvas. Luís, há alguma coisa que tu queres acrescentar sobre as Não, presidenciais? a única coisa que quero é que rapidamente voltar a falar que vamos ter um congresso dia 21 de fevereiro. Eu este domingo, em princípio, já anuncio isso nas redes sociais. E o que temos rapidamente é de formar um partido libertário e preciso da vossa ajuda porque, como vocês hoje podem ver, e terminando aqui no tema, nós estamos debaixo de uma ditadura, 2 partidos, e é preciso romper esta ditadura com alguém que não quer sequer que vá dinheiro para o pote, portanto, que somos nós. É preciso acabar com este pote para acabar com esta farsa que chamamos de democracia, e eles agora estão muito em pânico porque andaram 50 anos a fazer um teatrinho que não gostavam uns dos outros. E agora a gente descobre que eles afinal são todos amigos e todos camaradas, e só estão indignados porque apareceram agora aí uns javardes, como eles dizem, assim meio trogloditas, que querem pôr a mão no pote e portanto estão todos em pânico, não há mais nada aqui. Ok, muito bem. Eu não tenho mais nenhum tema, não sei se querem falar sobre mais alguma coisa, mas se não fechamos por aqui. Quero agradecer a vocês os dois por este podcast. E pronto, eu acho verdadeiramente que é preciso alguém dizer estas coisas. Eu acho que é mesmo necessário. Imaginem, eu pus alguma coisa no X a dizer se vocês acham o Ventura radical, não estão preparados, é porque não estão mesmo preparados. Eu acho que é mesmo necessário termos alguém, uma voz, falar sobre as ideias da liberdade sem medo, sem vergonha, e dizer aquilo que é preciso ser dito, não é? E começar também a explicar, para além de atacar completamente todo este sistema e esta narrativa do melhor gestor, não é? Vai aparecer o melhor gestor que vai gerir bem os recursos e tal, atacar isso completamente. Para além disso, depois também entrar dentro do jogo, não é? Porque só dentro do jogo é que é possível ganhar, porque se estivermos de fora não conseguimos fazer nada, não é? Podemos estar aqui a dizer umas merdas e tal, mas no final de contas temos de jogar o jogo e destruir por dentro, não é? Destruir por dentro, acabar com o Estado por dentro e explicar às pessoas que enfim, que a sua vida vai melhorar, não é? Porque não são roubados, basicamente. Porque há uma coisa que é completamente, enfim, é uma lógica básica, que é a seguinte: como é óbvio, ninguém na face do planeta Terra consegue utilizar melhor os teus próprios recursos do que tu próprio. Ninguém. Eu conheço aqui o Luís, o Pedro, olha, até vou dar um exemplo melhor de todos. A minha mulher, ok? Eu conheço-a muito bem, vivo com ela, ok? Eu, quando é para comprar um presente para ela, eu nem sei bem o que é que comprar. Então o que é que eu prefiro fazer? Olha, está lá o dinheiro na conta, compra o que tu quiseres. Porquê? Porque, como é óbvio, ela sabe melhor aquilo que ela quer do que eu. E, portanto, vocês façam este exercício, não é? Com o vosso esposo, com a vossa esposa. É sempre melhor eles utilizarem o dinheiro neles próprios, porque eles sabem, não é? O que é que querem, o que é que precisam, e também sabem quanto é que o dinheiro custou a ganhar. Quer dizer, se calhar se tiverem a gastar o vosso dinheiro não souberam, mas pronto, mas isso é outra conversa. Do que, como é óbvio, um político qualquer que não vos conhece, que não tem interesse qualquer sobre a vossa vida, que não faz a mínima ideia daquilo que vocês necessitam e que não quer saber, na verdade não quer saber, não é? Como é óbvio, isto é tudo um jogo para capturar votos e para dizer coisas bonitas, não é? Que fica bem na televisão, dizer e aquela coisa toda, mas no final só querem
partilhar o pote, não é? E fingir que sabem utilizar o vosso dinheiro melhor do que vocês, não é? E como é óbvio, isso é uma fantasia total. E pronto, e é isso. E portanto, malta... Pode ser que um dia tenhamos aí espaço para falar mais sobre as propostas libertárias, a gestão dos potes, partir o pote grande em potes mais pequeninos, dar opção de escolha às pessoas. Coisas mais concretas que nós propomos como solução intermédia para os problemas que vamos vivendo todos os dias. Exatamente. E eu até vou simplificar as coisas aqui ao máximo, eu já falei sobre isto várias vezes. Mesmo que fôssemos devagarinho, Luís, eu sei que tu és mais agressivo e és um verdadeiro radical, eu gosto de ti, Luís, por causa disso. Porque eu às vezes penso, eu sou bué da radical, sou não sei o quê, depois ouço-te a falar e digo assim, afinal sou um gajo do PSD, estás a perceber? Então eu gosto disso. Mas eu até diria o seguinte, é tão simples quanto isto, vamos diminuir a despesa e vamos diminuir os impostos. E que seja 1% por ano, 2% por ano, eu já estou por tudo. Isso é muito suave, isso é muito suave. Isso é muito suave. Temos que tirar o Estado da economia acima de tudo. Não, isso tem que ser a cortar, mas cortar à bruta, isso é fechar ministérios. Então a nossa proposta está lá, é fechar todos os ministérios, só ficam os ministérios de soberania, fechar tudo e despedir tudo. Pronto. Ok, está fixe. Não, eu para mim está tudo bem, eu também vou nessa, eu só gosto de... E ninguém morre, no dia seguinte às escolas, há tudo, o sistema as pessoas são incríveis, escrevam o que eu vos digo, o que falha sempre são estes tipos, porque estes tipos não sabem o que estão lá a fazer, nem, como diz o Figueiredo muitas vezes, eles nem sequer um ovo sabem estrelar, não é isso, Pedro? Não sabem, por isso é que tem que safar a cidade. As pessoas não sabiam fazer nada, iam para a GNR, agora vão para políticos, não é? Essa é boa. Dizer as coisas assim, mas quer dizer, infelizmente é aquilo que nós vemos, que tem ali uma vida próspera e longa, não é? Longa. Vejam as histórias de políticos em Portugal, não é? Aliás, vejam o desfile de carros de luxo nas noites eleitorais. Vocês já viram? Isso tem um custo enorme para o povo, não é? O povo, tudo aquilo vem da subtração, não é? Da subtração à força, pela força das armas, e quem não pagar, está metido em problemas grandes, não é? E depois as pessoas não veem isso transformado em coisas de valor, veem propaganda, veem ganhos para estes, para aqueles, para aqueles, e é preciso alguém aparecer, sejam partidos novos, sejam partidos que já estão no sistema, com uma visão mais libertária que devolva a propriedade às pessoas, devolva a liberdade e retire o Estado dos processos. Okay? Isso também é outra coisa que podemos falar. Como é que o Estado se meteu em todos os processos económicos, transacionais, tudo, regulatórios, eles estão metidos em tudo. E até explorar o tema, por exemplo... eu tenho que sair, desculpem, o meu tempo já chegou ao fim. Espero participar num próximo episódio. Há muito. Um abraço, Pedro. Obrigado pelo convite. Um abração grande. Saudações libertárias. Luís, antes de fecharmos aqui, eu queria falar contigo de uma coisa, porque estás a falar em fechar ministérios e tudo mais, e como é óbvio, concordo contigo. Mas vamos ver do ponto de vista prático, ok? Aqui, eu queria ver, mesmo para finalizarmos, qual é que seria a tua maneira de fazer política se entrasses dentro do Parlamento como deputado do Partido Libertário? Vamos imaginar este cenário. Tu, obviamente, vais passar a ser o radical, extrema-direita, neonazi, vão-te chamar tudo mais alguma coisa, não é? Como é óbvio, mas isso é bom sinal. Não é? Bom sinal. É o sistema a sentir-se atacado, o verdadeiro, ou seja, este gajo é completamente fora. Estou a dizer, tu podia ser qualquer outra pessoa libertária verdadeiramente que acreditasse, não é? Tu, enquanto presidente do Partido Libertário, mas basicamente alguém com estas ideias, o Estado é uma organização criminal, estes gajos andam-nos a roubar, temos de acabar com isto. Pronto, todo este discurso libertário, não é? O que é que tu farias? Vamos imaginar, como é óbvio, um deputado, porque iria sempre começar por aí, um deputado, provavelmente, sendo pragmático, o mais fácil é eleger um deputado por Lisboa, sendo muito pragmático, é o que faz mais sentido é focar os focos todos em Lisboa, porque penso que 25 mil, 30 mil votos, normalmente, conseguem meter um deputado lá dentro.
E eu acho que o necessário é entrar um deputado lá dentro. Eu acho que é mesmo uma espécie de cavalo de Troia. Luís, o importante aqui é que nós lutamos pelas ideias e o importante aqui é mudar as ideias. Sim. As pessoas têm 50 anos em que o nosso sistema educativo lava a cabeça das pessoas, esse sistema educativo em que os programas são definidos pelo Estado e pelo regime, para que isto se perpetue. Foi aquilo que há pouco tivemos a falar. Mas, Luís, desculpa estar-te a interromper, mas esse é o ponto. Por isso é que é tão importante ter uma voz lá dentro. Porque a partir do momento em que tu estás lá dentro, tu vais só ter 2 minutos para falar, mas aquilo que tu vais dizer é tão fora da caixa, o sistema vai-te começar todo a atacar, vão olhar para o Ventura como um gajo moderado. Opá, afinal deste gajo é o moderado, estes gajos é que são os doidos, entendes? E portanto, o que eu queria saber era, depois qual é que seria... Porque, por exemplo, vamos imaginar, ok, fechámos ministérios e tudo mais, mas não vais ter poder... inicialmente não há poder para isso. Vamos lá ver. O que nós temos é que começar a ter ideias de que, por exemplo, o Ministério da Educação não faz qualquer sentido. Tem que ser os pais a contratarem e os empresários que construam escolas e que forneçam escolas, e tem que ser os pais a decidir onde é que querem colocar os filhos e a pagar do bolso deles. E o que eu estou a dizer é... perguntar, então como é que vão pagar? Se eu cortar brutalmente os impostos e devolver o dinheiro às pessoas têm dinheiro para pagar. E o que eu estou a dizer é propostas, que obviamente todas as que o Partido Libertário fizesse iriam ser chumbadas, como é óbvio, mas imagina tu, sei lá, o Bloco de Esquerda ou o PCP faz uma proposta a dizer, queremos baixar o IVA da eletricidade para 6%. Não, nós estamos favoráveis a tudo o que seja redução de impostos, tudo o que seja eliminação de legislação e tudo o que seja aumento de dados de soberania, nunca precedência de soberania. Ok? Por exemplo, assinarmos tratados internacionais para dar mais poder à União Europeia, votaríamos sempre contra. Posições de referendo, por exemplo, para decidir a participação de Portugal na NATO ou na União Europeia, nós seremos sempre a favor. Decisões para cortar impostos, cortar ministérios, cortar despesa pública, retirar legislação, cortar legislação, ou seja, menos leis, eliminar códigos, etc., seríamos sempre a favor. Fora disso, seríamos sempre contra. Essa posição é clara. Exato, era isso que eu... Porque é isso, não é? Do ponto de vista prático, é isso, é entrar lá dentro, começar a dizer a verdade e tudo o que seja, pá, é por isso que eu falei do 2%. Portanto, se me disserem, vou cortar o IVA de 23 para 6, por exemplo, sim, agora na construção, seríamos a favor. Claro, exatamente. Não é o ideal, o ideal seria 0, não é? Não é óbvio, mas é melhor. Pronto, é sempre. Mas, por exemplo, no caso das portagens, não entramos naquela conversa e dissesse assim, as portagens agora passam a ser grátis. Somos contra. Porque isso vai pôr, de certa forma, o pote a pagar e isso vai obrigar o Estado a fazer ainda mais pressão fiscal sobre as pessoas. Mas, Luís, para simplificar, basicamente é isto. Tudo o que fosse para diminuir impostos, tudo o que fosse para diminuir despesa, tudo o que fosse para diminuir burocracia e dar mais liberdade às pessoas, ia ser sempre a favor. Sempre a favor, sempre. Tudo o que seja eliminação de burocracia, eliminação de regulação, eliminação de entraves, eliminação de licenciamentos ou de atividades, tudo o que seja para facilitar e aumentar a liberdade das pessoas, sempre a favor. Tudo o que seja cortar impostos, sempre a favor. Tudo o que seja cortar despesa pública, sempre a favor. Pronto, perfeito. É mesmo isso. Malta, nós precisamos mesmo de alguém pela liberdade, sem vergonha nenhuma, e sem rodeios. E por exemplo, só para terminar, privatizações, seremos sempre a favor. No caso, por exemplo, que chega, que é a favor da nacionalização de TAP, se é para vender aquele charuto, somos logo os primeiros a dizer que sim. Pronto, perfeito, é isso mesmo. Eu acho que é mesmo necessário ter alguém pela liberdade lá dentro, porque esta história de a melhor gestão tinha de acabar. Tem de acabar, essa falácia tem de acabar, e acho que é mesmo necessário. E por isso, malta, vão lá, partidolibertario.pt, deem a vossa assinatura, sigam aí também as redes do Partido Libertário, e depois, entretanto, Luís, quando no próximo podcast, quando já tiveres
E podemos fazer um podcast sobre as medidas que a gente propõe, porque obviamente nós não vamos entrar radicais, temos que ter uma propostas de intermédias, foi aquilo que hoje falei. Nós temos um plano muito concreto para o tema da segurança social, que consideramos ser o principal problema do regime. Não, sem dúvida. É o principal problema e isso é uma das explicações para os jovens estarem a fugir de Portugal. Sem dúvida. Porque é brutalmente caro contratar e eles estão a ser usados para escravos de idosos que servem para comprar votos. Ou seja, eles são uma máquina de compra de votos da população idosa. Sem dúvida, sem dúvida. Luís, muito obrigado. Malta, fiquem bem. E é isso. Até à próxima. Um grande abraço. Um abraço, até à próxima. Eu não sou tanto a favor da Quarta República, sou muito mais a favor do Quinto Império. A primeira palavra que ele não queria que eu dissesse era cadela do PT. Estou falando cadela do PT. Se vocês estão a contar com o Estado para alguma coisa, esqueçam. Só não se esqueçam que a ignorância é uma deles, a sapiência é nossa.